Olá, senhores eletrônicos, mais uma vez aqui no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos. Professor Gustavo Cariello, trazendo aqui para vocês, nesse seriado gratuito de transistores, mais um circuito de polarização de um transistor NPN. Como vocês podem ver, esse circuito é composto pelos seguintes componentes: R1 de 100 ohms, C1 e L1, nossa bobina, todos eles em paralelo. Temos também o resistor R2 de 100 ohms ligado entre o potencial de alimentação de 24 volts e o coletor do transistor. Nosso resistor R3 de 35K também ligado entre o potencial de 24 volts e a base do transistor. Diodo D1 inversamente polarizado, ligado com o seu catodo na base do transistor. E esse transistor NPN, mostrando aqui o seu beta, seu ganho de 120, para se caso nós quisermos usar esse valor para formar um raciocínio. Bem, o que é importante observar aqui antes de começar a raciocinar? Inicialmente, o primeiro passo para analisar é verificar as DDPs em cada um dos componentes. Então, nós temos aqui, sobre o circuito paralelo formado por L1, R1 e C1, uma tensão de 8 volts. Podemos representar aqui dessa forma. 8 volts. Isso significa dizer que sobre a bobina existe uma tensão de 8 volts, sobre o resistor R1 existe uma tensão de 8 volts e sobre o capacitor C1 também existe uma tensão de 8 volts sobre ele. Sobre o nosso resistor R2, nós temos uma tensão de 8 volts. Sobre o nosso resistor R3, nós temos uma tensão de 15,4 volts. Basta subtrairmos aqui a tensão de 24 volts pela tensão de base, 8,6 volts. Sobre o diodo D1, temos uma tensão de 8,6 volts de catodo para anodo, isto é, da base para o potencial negativo, o nosso terra. Vamos verificar aqui que na junção base e emissor do transistor, nós temos uma DDP de 0,6 volts. E sobre a resistência interna desse transistor entre coletor e emissor, nós temos uma tensão de 8 volts. Meus caros eletrônicos, observem com atenção essas DDPs em cada um dos componentes. Ok, então o segundo passo agora é visualizar a circulação de corrente em todo o circuito. Devemos lembrar que, como se trata de um transistor do tipo NPN, a polarização desse transistor deve acontecer pela corrente circulante no resistor R3, em direção à junção base-emissor desse transistor. Quando essa corrente chega no emissor, ela vai se somar com a corrente de coletor ao circular nesse sentido. Certo? Certo. Com a circulação dessas correntes, a corrente de base e a corrente de coletor, nós teremos a determinação das tensões nos pontos e as quedas de tensões em cada uma dessas resistências. Mas como é que a gente vai saber se de fato essas correntes estão corretas? Se essas tensões existentes aqui nos pontos, medidos em relação à nossa referência negativa, se estão corretas? Nós poderíamos fazer isso fazendo os cálculos de dimensionamento, mas essa não é a nossa intenção aqui nesse seriado. Caso vocês queiram aprender, vamos aguardar o YouTube permitir que vocês possam se tornar membros do canal. Quando isso acontecer, serão abertos novos seriados, como os que vocês podem ver na descrição do canal. Então, o canal precisa crescer para o YouTube deixar. Acho que vocês entendem isso. Isso só vai acontecer se a gente se ajudar. Então, deixe seus likes,
Compartilhem esse vídeo com seus amigos, colegas, joguem nos grupos que vocês fazem parte. Assim a gente cresce e novos seriados a gente vai ter aqui, beleza? Então vamos continuar. Não podemos esquecer que temos o nosso diodo D1 inversamente polarizado. Ele estando em bom funcionamento, por ele não deve circular corrente de dreno, ok? A corrente de polarização ela vem via R3 e diretamente para a junção base emissor do transistor. Também vamos atentar para o nosso capacitor C1, porque ele deve se comportar como uma chave aberta, como muitos preferem dizer. Em outras palavras, oferecendo uma resistência infinita, ok? Agora vamos, de fato, construir o raciocínio lógico observando as tensões retidas nos componentes e também com as tensões que tínhamos medidas aqui em relação à nossa referência negativa, o terra. Nesse circuito, vemos que a polarização desse transistor se dá, como falado anteriormente, pelo nosso resistor R3, quando permite a circulação de corrente via base emissor desse transistor. Ao chegar no emissor, essa corrente deve circular e morrer no terra, como costumamos dizer. Com essa polarização, deverá circular também uma corrente de coletor através da resistência R2, que está em série com a resistência interna do transistor, entre coletor e emissor, e com a resistência formada por esse circuito paralelo. Vamos focar aqui nesse circuito paralelo. Ele é formado pela bobina, pelo nosso resistor R1 de 100 ohms e pelo capacitor C1. Esse conjunto paralelo traz implicações de entendimento sobre os instantes finais de comportamento desses componentes. E o que isso quer dizer? Traduzindo, eu estou querendo dizer que é necessário conhecer esses componentes. Nesse seriado, nós não vamos abordar esse conteúdo, mas já foi falado que nós traremos logo logo outros seriados, inclusive com esses conhecimentos para vocês. Beleza? Voltando ao raciocínio. Considerando esse circuito paralelo aqui, formado por L1, R1 e C1, a circulação de corrente ela vai escolher um caminho mais viável para circular. E esse caminho deverá ser pela bobina L1. E aí vem a pergunta, isso está acontecendo? Bem, vamos solidificar esse raciocínio, ok? Vamos indicar o componente suspeito, buscando responder as seguintes perguntas. Primeira pergunta, o que significa ter 16 volts no coletor desse transistor? Pergunta número 2, por que na base desse transistor existe uma tensão de 8,6 volts? Deveria ser essa tensão? Pergunta número 3. O diodo D1 está inversamente polarizado? Pergunta número 4. A tensão sobre o resistor R3 está de acordo? Vamos pensar, hein? Pergunta número 5. A tensão distribuída na malha série, formada por R2, resistência interna do transistor e malha paralela, está proporcional? Atenção! Pergunta número 6. Como que esse circuito deveria estar funcionando? Agora, pausem o vídeo. Reflitam sobre cada uma dessas perguntas. Olha só, como eu tenho visto que poucos procuram responder as perguntas que eu lanço aqui no vídeo, eu mesmo vou responder, ok? Esse é um defeito bem interessante. Vamos lá. Então, pessoal, respondendo às perguntas. O que significa ter essa tensão de 16 volts aqui no coletor? Significa dizer que esse transistor está sendo polarizado e que está oferecendo uma resistência interna praticamente igual à resistência de R2, permitindo circular uma corrente nessa malha série, que nós podemos considerá-la através desse método de análise que estamos fazendo, e essa distribuição que está acontecendo entre R2, resistência interna e a malha paralela, ela está sendo proporcional. Agora, pergunta 2. Por que na base desse transistor nós temos uma tensão de 8,6 volts? Bom,
temos que ser objetivo na resposta, tá? Então, ó, na base existe essa tensão de 8,6 volts, porque no emissor está sendo definida uma tensão de 8 volts. Se formos estender esse raciocínio, a gente pode dizer que, a partir do momento que a tensão de 24 volts da fonte está sendo distribuída proporcionalmente nessa malha série, isso se deve ao fato de que essas resistências estão oferecendo o mesmo valor, 100 ohms em R2, resistência interna do transistor também de 100 ohms, e o nosso resistor R1 também de 100 ohms. Pergunta número 3, o diodo D1 está inversamente polarizado? Sim, de fato ele está. Nós temos aqui a tensão mais positiva em seu anodo e nossa referência negativa no seu anodo. Isso necessariamente implica que por ele não deve estar circulando nenhuma parte da corrente. Ok? Pergunta de número 4. A tensão sobre o resistor R3 está de acordo? Ora, se nós temos uma tensão de 8 volts no emissor, uma tensão de base de 8,6 volts, ou seja, 0,6 volts a mais do que a tensão de emissor, e sobre o resistor R3 tem uma tensão de 15,4, não poderia ser diferente. Então, a DDP sobre ele está correto, visto que a tensão de emissor é de 8 volts. Não haveria motivo para desconfiar de um problema em R3. Como já respondida a pergunta número 5, vamos para a pergunta número 6. Como o circuito deveria estar funcionando? Bem, olhando para esse circuito, já percebemos aqui que D1 inversamente polarizado não deve permitir circular a corrente por ele, fazendo com que a corrente circule diretamente para a junção base-emissor. E ao chegar a corrente de base somada à corrente de coletor no emissor, essa corrente deveria, como já falado, percorrer o caminho mais fácil. O que seria o caminho mais fácil? O caminho de menor resistência. Quando você tem uma bobina de valor muito baixo, valor ôhmico muito baixo, em paralelo com qualquer componente, a corrente certamente procurará circular por ela. Então, circulando por ela, sem haver queda de tensão, ou seja, uma queda bem menor do que 8 volts, aproximadamente 0 volts, a tensão de emissor deveria ser bem menor do que 8 volts, se aproximando do valor de 0 volts. Então, se a gente supõe que no emissor teríamos 0 volts, na base, automaticamente, nós deveríamos ter uma tensão de 0,6 volts. Isso faria com que a corrente de base aumentasse e, por consequência, a resistência interna do transistor diminuísse, levando ele para a região de saturação. Já o capacitor, que também é um componente desse circuito paralelo, por sua vez, o funcionamento dele, no seu instante final, é se comportar com uma resistência infinita, não permitindo que circule corrente por ele. Mas então o que está acontecendo aqui? Simplesmente, a corrente não está circulando pela bobina, ela está circulando unicamente pelo resistor R1 de 100 ohms, sendo por isso o motivo dessa tensão de 24 volts está sendo distribuída proporcionalmente entre essas resistências. O resistor R1, mesmo em bom funcionamento, e C1, também em bom funcionamento, não deveria permitir circular a corrente por ele. A corrente deveria estar circulando unicamente e exclusivamente através da bobina. Qual é a conclusão que nós temos aqui? Bem, o nosso componente suspeito é a bobina L1, não só suspeito, como podemos afirmar aqui seguramente que ela está aberta, oferecendo uma resistência infinita. Isso faz com que a corrente circule pela malha série, justificando aqui as quedas de tensão de 8 volts em R2, 8 volts na resistência interna do transistor e 8 volts sobre o nosso resistor R1 de 100 ohms. Então, senhores eletrônicos, para que a gente possa raciocinar com velocidade e com segurança, é importante adquirir as bases da análise lógica de circuitos eletrônicos. Para isso, continue acompanhando aqui o nosso canal, acompanhem também os seriados e se tornem membros do canal quando essa opção estiver ativada. Para que ela seja ativada, depende muito de vocês. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram.
Deixe o seu comentário sobre o vídeo. Fale de onde você é. Isso é de grande importância para nós. Esse é o 7º vídeo do seriado Análise com Transistor Bipolar. Esse é um seriado grátis disponibilizado aqui no canal. Obrigado e até a próxima aula.